Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. A primeira vez que entrevistei Jair Bolsonaro pessoalmente foi no final da manifestação pelo impeachment de Dilma Rousseff, na praia de Copacabana, em 31 de julho de 2016. O movimento antipetista já havia mostrado a sua força com a autorização dada pela Câmara dos Deputados para que o processo avançasse para o Senado. Enquanto os tucanos hesitavam em ir às ruas com os brasileiros que cobravam a aplicação da lei, Bolsonaro, ainda que repudiado por alguns manifestantes, estava lá. Bolsonaro veio, chutou o pichuleco, o boneco que satiriza o Lula lá de cima do carro de som. Conta aí como é que foi isso. Se fosse aqui no solo, daria uma bicicleta, com toda certeza, né? Olha, o que está em jogo é algo muito mais importante, Felipe. Você acho que é um garoto, eu estou com 61 anos, é a nossa liberdade. Esse pessoal que momentaneamente está afastado do poder, desde 1970, eu luto contra eles. O povo tem que realmente participar, lembrar o Senado Federal. Ela ainda não recebeu o cartão vermelho dela, a Câmara deu o amarelo apenas. O afastamento é importantíssimo e nós estamos ao lado da lei. Queremos cumprir a legislação para afastar definitivamente esse pessoal do poder. Como queremos? Nós, povo brasileiro, não queremos o poder pelo poder. Queremos o poder para exercer em nome do povo, em nome da democracia. Eu não vi nenhum deputado federal aqui, estadual, meu filho, vereador do outro, não vi ninguém. Estive nos movimentos em Fortaleza, muito bem recebido. Me deram um carro de som na Paulista, eu falei para quem estava do meu lado, umas 30 mil pessoas, fui aplaudido. Usei 2 carros de som aqui. E eu venho mostrando para o pessoal que o Brasil tem jeito, nós temos como sair da situação. Vai ser candidato a presidente em 2018? Olha, o meu partido fechou a questão. Nos pré-requisitos, valeu? Nos pré-requisitos que me deram no momento, né, ter no mínimo 10% de intenção de votos. Nós já temos isso para na pesquisa, o Datafolha não, obviamente. Se bem que o Datafolha, o Datafolha tem um caso impressionante agora, né? Que na pesquisa espontânea eu estou em primeiro lugar no Centro-Oeste e no Sudeste. Ou seja, 50% do eleitorado está aí. E no geral, estou em terceiro lugar. Querem também mudar a regra do jogo agora. Que está valendo mais um voto, querem aqui o parlamentarismo. Não com medo de mim, por quê? Eu sou mais democrático, é impossível, pode ter certeza disso. No domingo passado, 28 de outubro de 2018, 2 anos e 3 meses após aquela manifestação, entrevistei Bolsonaro no Rio de Janeiro, pouco antes do resultado do segundo turno da eleição presidencial que ele disputou contra o petista Fernando Haddad. Bolsonaro estava muito mais apreensivo do que na praia, claro. Aqui Felipe Moura Brasil, da casa do Jair Bolsonaro, com o presidenciável do PSL, nesse momento de muita expectativa em relação à apuração da corrida eleitoral de 2018. Jair Bolsonaro, todos vocês sempre desconfiaram muito dos institutos de pesquisa e nessa última semana o Ibope e o Datafolha mostraram uma redução da vantagem. Isso aumentou o clima de apreensão e expectativa em relação ao resultado? Se desconfia de quase tudo no Brasil. As pesquisas não são diferentes. Mas nós temos a convicção que os números jamais seriam inflados favoravelmente a nós. Logicamente que essa queda brusca, sem fato novo, nos preocupa. E a gente só vai acreditar depois que realmente os números aí forem anunciados. E quando os números foram anunciados, veio o alívio. Você viu que Deus é pai, né, Bolsonaro? Jair Bolsonaro nesse momento. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Valeu, gente. Na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional, uma multidão comemorou a vitória de Bolsonaro. O movimento antipetista contribuiu para que Dilma fosse afastada, para que Lula fosse preso e para que Bolsonaro fosse eleito presidente com 55,13% dos votos, tendo superado Haddad não só no Centro-Oeste e no Sudeste, mas também no Sul e no Norte.
A vantagem total foi de mais de 10.756.000 votos, maior que a população de Portugal. Haddad, que terminou com 44,87%, só venceu no Nordeste, mas agora Bolsonaro terá 4 anos para tentar fazer os beneficiários do Bolsa Família se darem conta de que não precisam dos petistas. Não tenham medo, nós estaremos aqui, nós estamos juntos, nós estaremos de mãos dadas com vocês, nós abraçaremos a causa de vocês. Contem conosco. Coragem. A vida é feita de coragem. Viva o Brasil! Viva o Brasil! O primeiro discurso do presidente eleito foi em transmissão ao vivo para as redes sociais, ainda na sala de sua casa. Bolsonaro agradeceu à esposa pelo apoio, aos profissionais de saúde que trataram dele após a facada e, claro, aos demais brasileiros. Para quem queria falar ao povo suas propostas, foi mais um momento de realização. Eu pretendo servir a minha pátria. Eu vou ficar felicíssimo se conseguir, lógico, o meu partido mesmo escolher, eu poder, ao vivo, falar para o Brasil todo quais são as minhas propostas para o Brasil brasileiro. As urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Em seguida, Bolsonaro falou com a imprensa da varanda de sua casa, com direito ao beijo da vitória e tudo. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo! E com ela agora, com toda certeza, terem força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Meu muito obrigado a Deus. O general Augusto Heleno, futuro ministro da Defesa, me confirmou as ameaças sofridas por Bolsonaro. Segunda-feira, o Jornal Nacional perguntou a Bolsonaro o que ele tem a dizer àqueles que o acusam de ser um risco à democracia. Primeiro dizer-lhes que as eleições acabaram. Chega de mentira, chega de fake news. Mas o trecho da entrevista que deu o que falar na imprensa foi sobre a Folha de São Paulo. Como presidente eleito, o senhor vai continuar defendendo a liberdade da imprensa e a liberdade do cidadão de escolher o que ele quiser ler, o que ele quiser ver e ouvir? Totalmente favorável à liberdade de imprensa. Temos a questão da propaganda oficial do governo, que é uma outra coisa. Mas aproveito o momento para que nós realmente venhamos fazer justiça aqui no Brasil. Tem uma senhora de nome Valderice, minha funcionária, que trabalhava na Vila História de Mambucaba e tinha uma lojinha de açaí. O jornal Folha de São Paulo foi lá nesse dia 10 de janeiro e fez uma matéria e a rotulou de forma injusta como fantasma. É uma senhora, mulher e negra e pobre. Só que nesse dia 10 de janeiro, segundo o boletim administrativo da Câmara, de 19 de dezembro, ela estava de férias. Então, ações como essa, por parte de uma imprensa, que mesmo te mostrando a injustiça que cometeu com uma senhora ao não voltar atrás, logicamente que eu não posso considerar essa imprensa digna. Não quero que ela acabe, mas, no que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. O antagonista, dias antes, já havia publicado sua posição editorial sobre o tema. A de que Bolsonaro não pode dizer que vai cortar verba publicitária da Folha por causa de matérias do jornal que considera lesivas a ele. Se concretizar a ameaça, vai se igualar a Lula, que cortou a publicidade estatal da Veja por causa da cobertura do Mensalão. A verba não é do presidente, é do Estado sustentado por todos os pagadores de impostos, inclusive os que não votaram no inquilino do Planalto.
O antagonista se recusa a receber dinheiro estatal, acha que jornal nenhum deveria receber, mas considera uma forma de censura qualquer tipo de pressão financeira sobre a imprensa. Vale lembrar que os governos do PT sustentaram com milhões de reais por ano em verba de publicidade federal toda uma rede virtual simpática ao partido, que José Serra chamou de blogs sujos. De acordo com as tabelas de 2014 e 2015, por exemplo, obtidas pelo jornalista Fernando Rodrigues pela Lei de Acesso à Informação, o site que mais recebeu dinheiro foi o Brasil 247. Críticas, no entanto, qualquer político pode fazer a matérias de jornal, e Bolsonaro também criticou a matéria da Folha, que associou sua campanha a empresas que teriam bancado disparos de mensagens anti-PT pelo WhatsApp. E este é o culpado que o PT encontrou pela derrota: o WhatsApp. Gleisi Hoffmann disse à própria Folha que o resultado das urnas é fato. Agora, o processo que levou a esse resultado é um processo que está eivado de vícios e fraudes, a começar pela prisão do Lula. E citou, nas palavras dela, a proliferação de fake news contra Fernando Haddad via WhatsApp. É a desculpa favorita dos petistas, que o jornal trata como se fosse fato comprovado. Já Haddad, de acordo com o relato de participantes de reunião da executiva do PT ao Globo, deixou a voz embargar e escorrer lágrimas quando comentou os alegados ataques sofridos por ele e sua família em mensagens de WhatsApp. Não é fácil fazer campanha, você acorda e tem um monte de vídeo falando de você, da sua filha, da sua esposa. Haddad é um pote até aqui de mágoa. O candidato derrotado e o deputado petista Paulo Pimenta resmungaram na segunda e na terça, respectivamente, por Bolsonaro ter chamado Haddad de canalha durante a campanha. Como se Haddad não tivesse divulgado, entre outras, as fake news de que o general Hamilton Mourão havia torturado o cantor Geraldo Azevedo e de que apoiadores de Bolsonaro sequestraram e marcaram uma jovem com uma suástica. Como se Haddad não tivesse chamado Bolsonaro de anti-ser humano e dito que ele é tudo que tem que ser varrido da face da terra. Ele é o anti-humano, ele é o anti-ser humano, é tudo que precisa ser varrido da face da terra. Como se Pimenta não tivesse acusado o capitão de corrupto e xingado de anticristo. Mas o PT não sabe perder a eleição, nem o cinismo. Só falta dispararem uma carinha de choro pelo Zap. Depois das críticas por não ter telefonado para Bolsonaro, Haddad cumprimentou o vencedor pelo Twitter, desejando-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escreva essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte! Bolsonaro agradeceu na rede social a Haddad pelas palavras do petista e, com uma pitada de ironia, comentou: realmente o Brasil merece o melhor. Também no Twitter, Bolsonaro confirmou o tenente-coronel e astronauta Marcos Pontes, engenheiro formado no ITA, como seu futuro ministro da Ciência e Tecnologia. Depois de Paulo Guedes na Fazenda, Onyx Lorenzoni na Casa Civil e General Augusto Heleno na Defesa, foi o quarto ministro confirmado. Associado ao nazismo durante alvo de uma perseguição judicial com objetivos políticos evidentes. É o que os petistas estão fazendo na internet, agora que a bancada da chupeta é virtual. Gleisi, a senadora que será deputada a partir de 2019, publicou que Moro será ministro de Bolsonaro depois de ser decisivo para a sua eleição. Ajudou a eleger, vai ajudar a governar. Lindbergh Farias, que será só um ex-senador a partir de 2019, também escreveu que Moro vira ministro do candidato beneficiado por ele e que em qualquer lugar do planeta isso seria um escândalo. Escândalo é um presidente receber propina do petrolão, lindinho da Odebrecht. Os petistas investem na confusão, mas a retirada do sigilo da delação de Antônio Palocci por Moro nada tinha a ver com o candidato do PT, Fernando Haddad. E Lula foi condenado por Moro em julho de 2017, generosamente, a 9 anos e 6 meses de prisão, pena que depois foi aumentada por 3 desembargadores do TRF4 para 12 anos e 1 mês, o que fez o TSE, não Moro, barrar a candidatura de Lula. Mas é curioso como os mesmos petistas e blogs sujos que fizeram troça de Bolsonaro a partir de um vídeo de 30 de março de 2017, afirmando que ele tentou tietar Moro no aeroporto de Brasília e foi ignorado pelo juiz, agora acusam Moro de ter prendido Lula para eleger Bolsonaro. Só falta alegarem que a cena do aeroporto foi premeditada para encobrir um conluio secreto. O contorcionismo retórico, com frequência, é um efeito da falta de consciência moral. Melhor chorar na cama ou na cadeia.
Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.